Oi pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Enfermagem Médica 1. Meu nome é Fernanda e sou a professora de vocês. A gente vai começar a disciplina falando um pouquinho sobre doenças crônicas, mas o alvo da nossa matéria de hoje, né, da nossa aula de hoje, é a hipertensão. Então, gente, a clínica médica, ela é essa disciplina, né, aqui da Enferminas, mas também ela é o estudo, né, que envolve diversas especialidades médicas. Então, a gente poderia dividir em clínica médica e cirúrgica, tanto que a gente tem disciplinas diferentes. Então, tudo que não é da cirúrgica vem aqui para a clínica médica. Então, quando vocês forem, né, em algum hospital, vocês vão ver que lá vai ter ou unidade de internação, ou clínica médica, algum nome assim, né, em que a gente tem os pacientes clínicos, né, que não são cirúrgicos. Então, aqueles pacientes que passaram por um AVC ou infartado, paciente que está numa situação de algum problema respiratório, o próprio câncer e outras doenças infecciosas também. Estou falando dessas doenças porque nós vamos começar falando das doenças crônicas não transmissíveis. A palavra, né, clínica médica significa cuidar de acamado, né, mas não necessariamente esse paciente vai estar restrito ao leito. A enfermagem, então, nesse sentido, ela precisa conhecer as doenças, né? A gente precisa ter essa habilidade de conhecer a patologia, entender as necessidades do paciente para a gente poder atuar, né? Tendo em vista que algumas doenças vão ter necessidades especiais de tratamento. E aí, gente, qual que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo, ele é de prevenir, né, danos piores e contribuir para a recuperação do nosso paciente. E aí nós vamos começar falando aqui na aula 1, como eu disse para vocês, já adiantei, sobre as doenças crônicas. O que seria uma doença crônica? Então, a gente pode dividir as doenças de acordo com o tempo em crônica e aguda. A aguda é aquela doença que acomete a pessoa ali de forma repentina e também tem um desfecho mais rápido. Então, por exemplo, o abdômen agudo. O que é abdômen agudo? É uma dor abdominal intensa, pode ser, por exemplo, uma apendicite. Isso é uma doença que é aguda. Ali a gente vai ter resolutividade dela. Em contrapartida, a gente tem as doenças crônicas. As doenças crônicas, então, elas tendem a durar mais tempo, né? Cronos significa tempo. Quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis, é porque eu posso ter uma doença crônica que é transmissível, uma doença que é infecciosa. Vocês já devem ter visto lá na disciplina de microbiologia algumas doenças infecciosas. Então, por exemplo, a dengue é uma doença infecciosa, a gente se infecta pelo vírus da dengue. Também não é uma doença crônica, né? A gente tem um curto período de tempo ali. Então, as doenças crônicas não transmissíveis vão ser aquelas doenças em que a gente tem um período grande de tempo e que elas não têm capacidade de transmissão. Então, não dá pra se eu tiver uma doença crônica não transmissível, não tem como eu passar para alguma pessoa. E aí, gente, a gente estuda as doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe da importância delas, porque a gente já teve aí um momento em que a gente tinha as doenças infecciosas, então as pessoas morriam muito por falta de saneamento básico, e aí isso vinha com as doenças, né? Então a gente tinha a cólera, por exemplo, né? Uma doença que é transmitida, né, relacionada com isso. E aí a gente já teve surto de sarampo, a gente está vivendo um momento de uma doença transmissível, né? Uma doença infecciosa, né? Que é essa doença respiratória, né? Ocasionada pelo coronavírus, mas isso é uma doença infecciosa. Isso era algo que a gente não tinha tanto, né? Então, se a gente fosse excluir a situação atual, né, que estamos vivenciando, a gente pode afirmar que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são a maior parte das doenças que acontecem, né, no mundo como um todo e também nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Além de acontecer muito, né, muitas pessoas ficarem doentes, a gente tem uma relação muito grande com os óbitos. Então, cerca de 60%, né, dos
óbitos mundiais estão relacionados com essas doenças. A gente tem uma definição, né, sobre doenças crônicas, né? Então, como a gente falou, além de durar muito tempo, né, de não ter a questão da transmissão, essas doenças têm as características de deixar uma incapacidade, né, residual. Residual é aquilo que ficou, né, mesmo depois que a gente tenha resolvido ali aquela parte mais aguda da doença, né, a gente está numa fase de controle, a gente tem ali um resquício, né, uma incapacidade ali residual. Ela não vai ser reversível, né, não tem como eu voltar a um estágio anterior a ele. Muitas vezes precisa de uma habilidade ali, de um esforço ali pra gente ter a situação de reabilitação. E aí a gente vai ter alguns fatores de risco, né, em comum nessas doenças, né? Vocês vão ver que fica bem repetitivo e você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Sedentarismo, alimentação. Nós vamos explicar um pouquinho aqui por quê, tá bom? E aí, gente, esses fatores de risco, né, eu vou deixar para falar mais pra frente com você sobre eles. A gente vai estudar as doenças, principalmente aí do aparelho cardiovascular, que inclui hipertensão, acidente vascular encefálico, o próprio infarto agudo do miocárdio. Além das doenças do aparelho cardiovascular, a gente tem a diabetes, doenças respiratórias crônicas como a asma e o câncer. E aí aqui, gente, alguns fatores de risco, né, que são comuns a todas essas doenças: tabagismo, inatividade física, né, ou sedentarismo, uso nocivo de álcool, né, que é para além do uso moderado, né, que as pessoas normalmente realizam, e a alimentação não saudável. A gente vai explicar um pouquinho por que isso aqui se torna fatores de risco. E hoje eu vou falar especificamente com vocês sobre a hipertensão arterial. Bom, e aí, gente, quero primeiro dizer para vocês, né, aqui no nosso slide está escrito apenas hipertensão, mas eu gostaria que vocês completassem como hipertensão arterial sistêmica. Por que eu estou falando isso? Hipertensão é uma pressão alta. A pressão alta é a pressão que o sangue está exercendo dentro do vaso sanguíneo. E eu tenho basicamente dois tipos de vaso sanguíneo, além dos capilares, que são as artérias e as veias. Ou seja, eu posso ter uma pressão elevada em artéria ou em veia. Por isso que a gente tem que falar hipertensão arterial, porque é uma pressão aumentada nas artérias. E além disso, a gente tem que entender que a gente pode ter uma hipertensão localizada. Então, por exemplo, eu acho que você já deve ter escutado falar sobre hipertensão ocular, ou já fizeram um exame que é um soprinho assim no olho que tende a medir a pressão do olho. Se eu estou fazendo um exame para medir a pressão do olho, é porque existe uma condição em que eu tenho aumento da pressão ali do olho, né, que se chama hipertensão ocular, que ela é localizada. Então, o que a gente estuda aqui é hipertensão arterial sistêmica, ou seja, é um aumento da pressão nas artérias, mas que é de forma generalizada no corpo todo, tá bom? Hipertensão arterial vai ser essa condição clínica e aí ela vai estar relacionada com um valor que hoje a gente considera como um nível acima de 140 por 90, né? 140 da pressão sistólica e 90, desculpa, da pressão diastólica. Muitas vezes a gente vai ter associado a pressão arterial aumentada outros distúrbios metabólicos, né? Então, a gente pode ter doença renal associada, a gente pode ter a própria questão do coração, né? A gente pode ter um mau funcionamento do coração devido ao aumento da pressão arterial. E em algumas situações a gente tem um agravamento. Muitas pessoas têm associado a hipertensão com a diabetes. Então, a gente acaba que o prognóstico dessa pessoa, né, a maneira como a doença ela vai se apresentar na pessoa, ela está relacionada com isso. Então, se eu tenho só hipertensão, é uma coisa. Se eu tenho hipertensão mais diabetes, é como se unissem e aí a gente vai ter repercussões piores. Além da diabetes, né, outras coisas que costumam estar associadas, né,
a dislipidemia, que é alterações no padrão lipídico, né? Lipídico é gordura. Então pode ser uma hipercolesterolemia, né? Que é o aumento do colesterol no sangue. Ou às vezes eu tenho um LDL alto, triglicérides, né? Então aí vai depender de qual substância que a gente está olhando, mas tem vários tipos de gordura que podem estar aí alteradas no nosso corpo. E além disso, a obesidade, sobretudo a obesidade aí a gente já sabe abdominal, que é um parâmetro muito importante, né? A gente sempre precisa ficar atento ao tamanho aí da circunferência abdominal, porque já é sabido que a circunferência abdominal está relacionada com doenças circulatórias. Aqui é só uma charge para mostrar pra gente, né, que a questão é do sedentarismo, né? Aqui de forma cômica o personagem, né, do Flash que fala: o Batman ele só fica em casa, na Batcaverna, só sai de Batmóvel, que é um pouco do que a gente vivencia isso, né? Na nossa sociedade, né? Às vezes a gente precisa de ir na padaria e ficar 5 quarteirões, se a gente tem um carro em casa, a gente opta muitas vezes por ir de carro, justamente porque a gente tem um padrão diferente, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, né? Em que eles tinham uns hábitos de caminhada e tudo melhores do que os nossos, né? Então, é o nosso padrão de sociedade atual. Como a gente comentou, né, então a hipertensão ela vai estar relacionada com outras doenças, né? A gente tem uma piora do quadro da pessoa, né? A hipertensão está relacionada com morte súbita, né? Aquela morte que acontece de forma repentina. O AVC ou AVE, tá bom? Nós vamos estudar essas doenças separadamente. O infarto, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica e doença renal. Sendo que a doença renal ela é um ótimo exemplo que a gente associa a diabetes com a hipertensão. Bom, como que a gente então vai identificar a hipertensão, né? Então, qual que é a origem da hipertensão? A etiologia. A etiologia significa isso, né? Qual que é a origem? De onde que vem a hipertensão? Por que uma pessoa se torna hipertensa? É uma doença em que a gente tem vários fatores associados. A gente não tem algo que determine que a pessoa vai ser hipertensa, mas são hábitos de vida associados com histórico familiar ou não, tá bom? Então a gente sabe que não é transmitida a doença, mas se a gente tem um histórico familiar presente, então se eu tenho mãe e pai hipertenso, eu tenho chance de me tornar hipertenso. Então, além disso, obesidade, o estresse, envelhecimento, são coisas que vão estar relacionadas. Por quê? Obesidade justamente porque eu tenho um padrão ali de gordura aumentado, então tem várias coisas que acontecem com a obesidade. Eu vou falar um pouco mais quando a gente for estudar diabetes. Mas uma coisa que acontece, por exemplo, é o aumento da quantidade de gordura depositada. E aí, essa gordura, quando passa ali na corrente sanguínea, se eu falei com vocês que hipertensão é a pressão aumentada ali do sangue nos vasos sanguíneos, se eu tiver uma placa ali de gordura, na hora que o sangue for passar, esse sangue vai ter que passar com mais força, ou seja, vai aumentar ali a pressão. Então isso é basicamente uma associação entre obesidade e hipertensão. O estresse, gente, o estresse está relacionado com a produção de hormônios. Então, quando a gente está numa situação de estresse constante, a gente tem alguns hormônios que vão estar relacionados. Eu vou colocar para vocês lá na atividade que eu quero que vocês pesquisem sobre isso, né? Que hormônio que altera num momento que a gente já está de estresse. E aí a gente vai acabar aumentando aí os valores desses hormônios, níveis desses hormônios no sangue, aumentando a pressão arterial. E o envelhecimento ele está muito relacionado com o enrijecimento do vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo ele precisa ter alguma elasticidade para ele poder contrair e dilatar quando necessário. No envelhecimento natural, vocês vão ver mais para frente, né, disciplina de saúde do idoso, o que acontece é um enrijecimento aí dessas paredes, fazendo com que eu não tenha mais a capacidade
de dilatar, por exemplo, o vaso sanguíneo de forma adequada. Isso faz com que a pressão se torne maior, porque em uma situação que eu precisasse de aumentar ali o calibre do vaso, ele não vai aumentar, e aí passando mais sangue ali vai dar uma pressão maior. Sobrepeso e obesidade, né, a gente sabe que estão relacionados, né, uma estimativa de acelerar em até 10 anos o aparecimento da doença. O consumo de sal, a gente sabe a relação, mas muitas vezes a gente não entende. Então, por que acontece isso? Quando a gente tem uma alimentação rica em sal, né, rico em sódio, né, não precisa ser ali o sal de cozinha, pode ser nos alimentos industrializados, normalmente são nesses alimentos. Se você ler ali na embalagem, até nos alimentos que são alimentos doces, a gente tem uma quantidade importante de sódio ali adicionado. O sódio, quando a gente se alimenta dele, né, ele é importante, a gente precisa ter sódio, mas quando a gente se alimenta em excesso, né, de sal, esse sódio, ele vai ali para a corrente sanguínea, e aí existe uma tentativa ali do nosso corpo de manter o equilíbrio. Toda vez que eu tenho sal, entra água para poder compensar. E aí, quando entra água ali na corrente sanguínea, vai aumentar o volume de sangue dentro da corrente sanguínea, e por isso vai aumentar a minha pressão arterial. É bem simples. Na verdade, o que acontece mas bem complexo de a gente conseguir intervir, porque isso vai acontecer, não é um dia que a pessoa comeu um pouco mais de sal. Isso vem ao longo dos anos, vem depositando, vem todo dia um hábito alimentar e de vida dessa pessoa. Além disso, né, hábitos alimentares não adequados, que normalmente são dietas ricas em sal e gordura, como a gente comentou, e aí vão colaborar para a hipertensão. Aqui então só uma figura, né, mostrando isso que a gente já comentou mesmo, né, causas da hipertensão. Então não são fatores isolados, mas unidos. Eu não preciso ter necessariamente toda essa lista, né, cumprir todos os requisitos. Às vezes 1, 2 ou 3 aí já são suficientes. Como que a gente então entende a epidemiologia da hipertensão? Epidemiologia, toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavra, vai estar relacionada aí com porcentagem. Vocês estão vendo muito aí bombardeando, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão infectadas. Então isso é um trabalho da epidemiologia. São esses números, são esses valores que vão mostrar pra gente como que a gente precisa atuar, né? Então no Brasil, gente, olha que dado importante, quase 1/3 da população adulta, né, que somos nós, tem hipertensão arterial. Então se você pega 3 pessoas, uma tem hipertensão arterial, em média. Quando a gente olha para a faixa etária dos idosos, né, por aquilo que eu expliquei para vocês, né, do enrijecimento ali da parede dos vasos, a gente tem uma situação aumentada, aí, ó, cerca de 60%, mais da metade dos idosos, então, tem hipertensão arterial. E aí, cerca de metade das causas de morte por doença cardiovascular é devido à hipertensão arterial. E aí, tem outras complicações, como a gente já comentou, né, renais, o próprio AVE, e aí isso tem um impacto muito grande, né, no nosso sistema de saúde, né, seja público ou privado, e também financeiramente. Quais seriam então os sinais e sintomas da hipertensão? Ela é uma doença, gente, que a gente fala que é uma doença silenciosa, ou seja, eu só vou descobrir na hora que eu for aferir a pressão. E muitas vezes eu vou descobrir isso ocasionalmente, né? Às vezes eu já estou hipertensa ali há 1, 2, 5 anos, e aí vou descobrir às vezes quando eu tenho um pico hipertensivo, porque eu não estou tratando, não sei, né? A gente não tem o hábito, né, de ir ao médico, sobretudo os homens, né, de fazer esse controle. Caso você tenha algum tipo de manifestação clínica, né, seriam sintomas inespecíficos, né, tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça, alterações na visão, mas que muitas vezes a gente negligencia, acha que é alimentação, acha que é outras coisas, a gente não pensa que é algo relacionado à pressão arterial. E aí, como que a gente vai fazer um diagnóstico da hipertensão arterial? A gente sabe o valor, né, acima de 140 por 90, mas para a gente fechar um diagnóstico, né, dizer que o paciente é hipertenso, eu não posso simplesmente aferir a pressão apenas uma vez
e determinar isso. É um diagnóstico médico, mas nós da enfermagem temos uma importante função aí, porque muitas vezes somos nós que vamos aferir a pressão arterial. Vocês já aprenderam, né, naturalmente, no primeiro módulo, né, se não me engano, e então nós precisamos fazer isso de forma bem adequada para a gente contribuir para esse diagnóstico mais certeiro. Alguns fatores confundidores, por exemplo, a gente tem a hipertensão do avental branco, do jaleco branco, síndrome do jaleco branco, qualquer coisa nesse sentido. Algumas pessoas, só de chegar no hospital, no centro de saúde, ver uma pessoa de jaleco branco, parece que é um atendente, a pessoa já aumenta a pressão arterial. Então, é interessante que a gente tenha algum mecanismo para tentar driblar essa situação. Então, muitas vezes, aferir em casa, né, alguma pessoa ali que saiba aferir, né, que tem um aparelho, nos ajudar nisso. Como que a gente então afere a pressão arterial, né? Vocês já devem ter visto, né, na disciplina, acho que é fundamento, se não me engano, que a gente deve aferir, a primeira vez que a pessoa for aferir a pressão arterial, a gente deve aferir ela nos dois membros superiores, né, nos dois braços, porque pode existir uma pequena diferença. E aí, se eu tenho, por exemplo, no braço esquerdo 11 por 7, né, 110 por 70, e no braço direito 120 por 80, eu vou considerar o 120 por 80, eu vou considerar esse braço, e toda vez que eu for aferir a pressão, eu devo aferir nesse membro. Aqui então, gente, uma classificação, né, um quadrinho mostrando pra gente que numa medição casual, né, no consultório, em pacientes adultos, como que a gente considera aqui então a hipertensão. A hipertensão vai ser acima de 140 por 90, como a gente falou, mas a gente já vai estratificar. Então, abaixo de 120 por 80 é o ideal. É abaixo, tá bom? Abaixo ou igual. Então, se eu tenho uma pressão de 110 por 70, ela é maravilhosa também, tá bom? Eu não preciso achar que isso é uma pressão baixa. Não é uma pressão boa, tá bom? Abaixo de 120 por 80. Para hipertensão, então, vai ser entre os 120 por 80 e os 140 por 90. E aí, a cada 20 milímetros de mercúrio, a gente vai acrescentando aqui na nossa escalinha de hipertensão. Então, a hipertensão estágio 1 seria o 140 por 90, 20 milímetros na sistólica, tá bom? Que na diastólica são só 10. Hipertensão estágio 2, então aumentou 20 aqui, olha, 160 por 100, né? E a hipertensão estágio 3, que é a mais alta, seria acima de 180 por 110. Bom, quando a gente fala em diagnóstico, né, como eu comentei, é muito importante a enfermagem atuar nisso, e é interessante que a gente faça isso de forma preventiva, não espere a pessoa relatar algum sintoma, alguma coisa. Então, às vezes, nas consultas eletivas ali, eu tô indo lá, sei lá, fazer um exame ginecológico, é importante que a gente afira a pressão arterial, né? Então, às vezes, você vai estar numa situação lá num centro de saúde, não sei, que você tenha uma liberdade maior, vai fazer um curativo numa pessoa, aproveita para aferir a pressão arterial dessa pessoa, né? É recomendado que a gente faça uma medição aí, pelo menos uma vez por ano, né? Em pacientes que têm a pressão aí acima de 120 por 80, né? Estou falando aqui de não hipertensos. E para quem tem abaixo de 120 por 80 é cada 2 anos, mas a gente como profissional de saúde, a gente tem que incentivar as pessoas, todas as vezes que elas quiserem aferir a pressão arterial, a gente deve aferir, a gente deve recomendar. A gente tem vários tipos de aparelhos, né? Vocês já devem ter conhecido. O importante é que eles estejam calibrados. Existem vantagens e desvantagens, né, de utilizar cada um. Quando a gente usa o sigmomanômetro, né, um método auscultatório, é muito interessante, mas depende um pouco da habilidade de quem está aferindo. Então, às vezes, isso pode se tornar um entrave. Os aparelhos eletrônicos, né, eles vêm no sentido assim de colaborar. Então, a gente tem que verificar se ele está calibrado. Se a gente não sabe, a gente tem que mandar para alguém avaliar para a gente calibrar. A gente, né, vai se levar em consideração a anamnese, que é essa conversa, né, essa entrevista com o objetivo, né, assistencial
arterial, o exame físico e exames complementares. Exame físico porque... exame físico porque eu vou avaliar ali membros, por exemplo, né? Posso avaliar ali a circulação. Exames complementares, né? São os exames principalmente de sangue. E na anamnese a gente vai perguntar ali, né? Sexo, idade, raça. Não vou perguntar naturalmente, né? Eu vou identificar, né? Ou perguntar. Perguntar, né? Quantas vezes já feriu pressão, né? Se tem gente na família, se tem diabetes. Perguntar, né? Sobre o padrão dietético, né? Nutricional, medicamento que faz uso, se faz atividade física. No exame físico, né? Como eu estava falando, é interessante a gente fazer uma avaliação ali dos membros, dos outros sinais vitais, circunferência abdominal. No pescoço a gente avaliar e palpar as artérias carótidas. Quem são essas? Vocês viram lá em Anatomia e Fisiologia 1, sistema circulatório. As artérias são aqueles vasos que sai do coração a aorta e ela vai se ramificar em todas as artérias do nosso corpo. O objetivo dela é levar o sangue arterial para o nosso corpo, né? Então, as artérias carótidas são as artérias do pescoço, que são aquelas também que a gente deve palpar quando a gente fala lá em primeiros socorros, né? Vocês viram na disciplina de suporte básico de vida. Essas artérias, elas podem estar pulsando com muita força, né? E a gente pode identificar isso pela palpação manual e isso pode ser um indicativo pra gente. Em compensação, as veias são aqueles vasos que trazem o sangue venoso para o coração. Então, a gente avaliar as jugulares. Então, jugulares são veias que estão nessa região aqui também. São veias que a gente até, inclusive, funciona, né, para acesso venoso, tanto periférico como central. Então, tem a jugular externa e a jugular interna. Né? Externa seria para o acesso venoso periférico. Turgência, uma coisa túrgida significa que ela está cheia. Então, o que significa isso? Eu posso avaliar, olhar aqui no pescoço, nossa, a jugular ela está muito cheia, está muito túrgida. Isso significa que o sangue venoso não está indo para o coração. Então, pode já me identificar aí algum problema circulatório. Porque se o sangue estivesse descendo adequadamente, eu não estaria enxergando dessa forma. Exames complementares, como eu falei com vocês, né? O hemograma, a glicemia, né? Que vai avaliar aí, a relação com diabetes, né, ou não. Ureia e creatinina, que são substâncias que avaliam de forma indireta a função renal. E o potássio também, que me ajuda aí, né, a identificar um possível problema muscular e muito relacionado aí, como o coração é um músculo, né, muito relacionado também a problemas cardíacos. Então, a gente é um íon, né, que a gente também pode avaliar aí no exame de sangue. Assim que tudo é exame de sangue. E aí, gente, vamos falar do tratamento. Tratamento de hipertensão, primeiramente, não medicamentoso. Então, se a gente sabe os fatores de risco, é tentar controlá-los, né? Então, é a gente pensar em mudança de hábito de vida. E isso é muito difícil, muito complicado de a gente orientar e de adesão do paciente. É muito eficiente, principalmente quando a gente fala em pacientes que estão em uso de monoterapia. Monoterapia é fazendo apenas uma medicação. Então, você conhece uma pessoa aí, por exemplo, que está fazendo uso apenas de um medicamento para controlar a pressão arterial. Às vezes, a mudança de hábito de vida dela, uma mudança real, poderia abolir ali a necessidade do tratamento medicamentoso. A gente não está indicando isso, né? Quando o médico prescreve o medicamento, ele precisa fazer. Mas se ele associa com mudança de hábito de vida, muitas vezes pode acontecer de ele não precisar mais de fazer o uso do medicamento. Mas lógico que isso vai ser uma conduta médica. Uma redução aí do peso, né? O controle aí nutricional, tudo isso vai contribuir. Então, aqui como tratar a hipertensão, né? Então, a gente já sabe, né? Melhorando aí a dieta, o consumo de sal, fazendo atividade física, subindo escada. Quando a gente voltar para enferminas, vou ficar pegando no pé de vocês.
Pra vocês subirem esses escadas, vocês vão ver que eu amo escada. Na verdade, eu odeio elevador. Então eu uso as escadas. São pequenos hábitos assim que vão fazendo com que a gente tenha alguma atividade física durante o dia, né? Porque muitas vezes a gente estuda, trabalha, faz tanta coisa que não tem tempo mesmo de tirar ali meia hora, uma hora para uma atividade física regular. O consumo de bebida alcoólica, né? Também, né? Reduzir isso. Né? E realmente, o tabagismo, não falei do tabagismo. O tabagismo, ele também contribui para a hipertensão arterial e outras doenças, porque ele consegue alterar ali também a parede dos vasos sanguíneos. Assim como o envelhecimento, a gente já tem um enrijecimento natural, o tabagismo, ele então propicia o aumento, a aceleração, né, digamos disso. Então, ele altera ali a constituição do vaso sanguíneo, né, o tabagismo. Além dos problemas respiratórios específicos, mas falando aqui de circulação. A dieta, né, gente, então aqui rica em cálcio e potássio, né, justamente porque são íons aqui importantes para a contração muscular, né, o trabalho muscular, e pobre em sódio, né, porque nós comentamos já o que acontece, né, atividade física, moderação do consumo de álcool, já comentamos. Os medicamentos, né, acredito que vocês já estudaram lá na disciplina de farmacologia, né, no módulo 1. Então, a gente divide, ele tem 6 classes. Então, você fala assim, nossa, eu estou tomando 4 medicamentos para pressão? É porque cada um é de uma classe diferente, cada um atua de uma forma diferente. Então, a gente tem os diuréticos, inibidores adrenérgicos, vasodilatadores, inibidores da ECA, né, que é enzima conversores de angiotensina, bloqueadores de canais de cálcio. E o ARA2 tem até um medicamento que ele tem esse nome, assim, né, para fazer alusão, né, antagonista de receptor de angiotensina 2. E aí, gente, pressão controlada à base de medicamento, né, essa é a imagem que a gente quer mostrar, mas precisa que seja um medicamento tomado na hora certa, a pessoa precisa ser bem orientada. Eu não esqueço quando eu trabalhava num centro de saúde, e aí era sempre assim, toda segunda-feira a gente fazia coleta de sangue, e a gente perguntava, você tomou um remédio de pressão hoje? Aí o paciente falava, não, tô de jejum. E a gente ficava assim, mas não, gente. Então não tenho que parar de tomar o antihipertensivo porque eu vou fazer um exame de sangue. Pelo contrário, devo tomá-lo sempre, né? Sempre no mesmo horário, de forma regular. Não devo tomar 2 se eu esquecer. Então, assim, a gente precisa orientar bem os pacientes. Às vezes a gente acha que eles sabem, mas eles não sabem como tomar a medicação. E a gente tem esses pacientes idosos, isso vou contar pra vocês, não sei se vocês sabem. Tem os pacientes idosos que eles dividem com o cônjuge, né? Muitas vezes, acabou o seu, então vou te dar metade do meu, vamos meiar aqui. É uma situação complicada. Eu vou aproveitar e contar uma coisa engraçada pra vocês. Uma vez, é sério isso, vocês vão achar que é mentira, mas é verdade. Uma vez, uma moça, né? A gente foi atender, a moça estava grávida e tal. Ela tá tomando anticoncepcional, eu e meu namorado, não sei o que, tomando anticoncepcional. Aí já como? Não, é porque aí vocês falaram, né? Tomar anticoncepcional todos os dias e tal. Aí eu pensei, né? Vou dividir com ele. Um dia eu tomo, um dia ele toma. Então isso acontece, tá bom? Infelizmente, gente, a nossa população, ela não é, a população brasileira, ela não é muito bem informada, né? Então a gente precisa de informar muito bem, tá bom? Ele não precisa saber o mecanismo de ação aqui dos inibidores da ECA, né? Da enzima conversora de angiotensina. Muitas vezes nem vocês ou nós, né, da enfermagem, sabemos explicar direito isso para o paciente. Não é isso, né? O que ele precisa saber é como tomar a medicação, a importância, os horários, a quantidade certa. A gente tem paciente que não sabe ler, e aí o médico escreve lá bonitinho na receita, não tem esse cuidado de perguntar se ele sabe ler. Então, às vezes ele vê lá o número quer dizer que é 2 vezes ao dia, ele acha que é 2 comprimidos e tal,
Então, muito importante a gente ficar atento, principalmente com os nossos pacientes idosos. Por falar em idoso, né, em especial neles, a gente tem que tomar um cuidado com aferir a pressão, porque às vezes a gente vai aferir a pressão, a gente ausculta a sistólica, aí a gente, auscultei. De repente o som some, né, porque deveria você continuar escutando até escutar o último som. De repente o som some, aí você fala, acho que eu não escutei errado. Aí você escuta um próximo som, você, já sei, é esse então. Então a gente tem que ficar muito bem atento. O primeiro som é o primeiro som sempre, tá bom? Existe isso, a gente chama de hiato, que é a ausência. Hiato significa ausência, no caso aqui seria de som. Que é o que eu falei aqui agora, né? Então a gente não tem que ficar muito atento pra gente nem diminuir, subestimar a verdadeira pressão arterial sistólica, nem superestimar, ou seja, aumentar ali o que a gente considera que fosse a pressão arterial diastólica. A gente tem um teste que a gente pode fazer, que é a manobra de Osler, que nada mais é que eu insuflar o manguito, né? Aí eu já sei que a pressão sistólica é 150, por exemplo. Aí eu vou insuflar acima de 150. Se por um acaso a artéria continuar pulsando, né, ali acima de 150, tá me mostrando aí que tem uma medida falsamente elevada. A pressão arterial dele tá pulsando, mas a pressão arterial dele não é acima de 150, né, que seria um valor superestimado. Então a gente tem que ficar bem atento para aferir, pra gente palpar direitinho o braquial. Muita gente chega já assim com o estetoscópio naquela parte da campânula e já coloca assim no braço sem palpar a artéria braquial. Então você não vai conseguir auscultar de forma muito fidedigna aquele valor. Que é o que eu já comentei aqui com vocês. Hipotensão ortostática, né, nada mais é que quando a gente fica de pé, a gente tem uma redução natural aí da hipertensão, da pressão arterial, né, uma queda aí de 20 milímetros de mercúrio ou mais, isso pode acontecer. Então o ideal é que a gente avalie o paciente sentado ou deitado, né, deitado porque muitas vezes não tem condição de sentar. Na população negra, né, a gente tem já uma avaliação que são pessoas que têm uma pressão arterial maior, né, e tem uma prevalência, né, e é mais grave também nessa população. As gestantes, gente, pra gente já tá aqui caminhando pro final dessa aula, as gestantes vocês vão estudar lá na disciplina de saúde da mulher 2, no módulo 3, vocês vão estudar sobre as condições clínicas da gestante, como a hipertensão arterial. Então, a gestante ela pode ser previamente hipertensa, ela vai manter o tratamento durante a gestação. Ou pode acontecer de ela desenvolver a hipertensão arterial gestacional. E isso vai ser uma condição passageira enquanto tem um bebê. O problema é o bebê para hipertensão, tá bom? O problema é a criança ali, né, que tá fazendo estímulos e vocês vão estudar com calma lá na disciplina. Então, acontece de a gente ter essa situação, né? A gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, dependendo da repercussão que isso for ter na gravidez. Assim que a criança nasce, a mulher já retorna para os níveis pressóricos normais. Complicações, então, da hipertensão arterial. Já comentamos diversas vezes, né? Perda de visão, função renal, o próprio infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. A gente tem dois tipos, tá bom? Então, só porque colocaram aqui entre parênteses o derrame é um tipo de acidente vascular encefálico. A gente falava acidente vascular cerebral porque cerebral remete a cérebro. Mas a gente sabe que a gente tem outras estruturas aqui dentro que compõem o encéfalo. Então, posso ter acidente vascular em qualquer parte do encéfalo. Por isso que hoje a gente tende a falar acidente vascular encefálico. E aí tem de dois tipos, tá? Nós vamos estudar só para clarear aqui a questão da nomenclatura para vocês. A gente tem um acidente vascular isquêmico e o hemorrágico, tá bom? Então, hemorrágico é quando realmente tiver uma hemorragia, e aí nesse caso a gente chama de derrame. E a aterosclerose, né, que são as placas de gordura que também comentei com vocês, que vão se depositar nos vasos sanguíneos, sobretudo naquelas pessoas que têm o colesterol mais elevado, às vezes obesidade, sobrepeso. Equinose da enfermagem, então,
vamos fazer, né? Então, como eu comentei com vocês, nós somos responsáveis aí por auxiliar no diagnóstico, né? Tanto aferindo ali os dados vitais quanto os tropométricos, né? Que vão ser necessários, né? Para um bom diagnóstico. A questão da orientação, né? Nós somos profissionais capacitados para isso, então nós devemos e podemos orientar a prática de atividade física, de alimentação, né? De controle aí ou redução, né? Do alcoolismo e do tabagismo. Além disso, né, como parte da equipe ali de saúde, nós precisamos ser responsáveis e fazermos os registros, né, ali no prontuário, né, encaminhar, né, a solicitação de exames complementares caso necessário, né, a gente pode identificar e encaminhar, vou encaminhar você para uma avaliação médica para fazer mais exames e etc. Nas urgências e emergências clínicas, né, sob supervisão do enfermeiro, nós podemos então atuar ali, por exemplo, numa situação de hipertensão, né, de pico hipertensivo, né, vocês vão estudar mais pra frente, né, algumas emergências que podem estar relacionadas com a hipertensão. E é isso, gente, são esses materiais, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, muito importantes. É importante que cada um, né, tenha o seu relógio, o seu material de bolsa aí, né, além esses equipamentos, são equipamentos que a instituição tem que disponibilizar, tá bom? São equipamentos de trabalho, mas é importante também que a gente já tenha o nosso, né, que vocês já estejam adquirindo pra gente ir aprendendo e tendo essa habilidade, né, de aferir a pressão, que é uma coisa muito importante. Então, essa foi a aula de hipertensão arterial. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.